Aparece aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo diferente. Hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história. E como eu não nasci do vento, né? Primeiro a gente vai começar pela história da minha mãe. O YouTube hoje parabenizou pelos 50 primeiros inscritos. Fiquei muito feliz, gente, porque eu comecei esse canal para conseguir monetizar mesmo. O intuito foi esse. Já tem mais de 2 anos que eu tenho esse canal, eu ainda estava no Brasil, muito mais de 2 anos. E eu gravava vídeo de limpeza da minha rotina no dia a dia. Mas, gente, eu sou muito faladeira, mas falar para uma câmera não é fácil. Então eu apaguei porque eu mesma fiquei com vergonha dos meus vídeos. Eu apaguei todos e deixei o canal lá sem vídeo nenhum. E agora que eu tô aqui em Portugal, antes de vir eu assistia muitos vídeos sobre Portugal. E agora que eu tô aqui eu me dei conta que eu tenho uma rotina muito interessante para gravar e que pode servir para muitas pessoas que querem vir para Portugal. Então eu comecei a mostrar um pouco da minha rotina, a rotina da minha mamãe. E hoje eu estava observando, gente, porque o YouTube não me notificou. Hoje, por acaso, eu fui ver lá com a mensagem de 50 inscritos que tinham 2 pessoas que tinham feito um comentário negativo. E aí me veio na mente, né? Se com 50 inscritos já tem pessoas se incomodando, vale a pena a gente contar a nossa história. Porque aí quando vier alguém para poder fazer uma crítica, a gente vai poder encaminhar o link desse vídeo. Graças a Deus eu fui educada para receber críticas e elogios. Meus pais me deram educação e esse tipo de crítica não me afeta porque eu me conheço, graças a Deus. Mas é bom que as pessoas conheçam a nossa história, né, gente? Então, eu queria começar falando para vocês que meu nome é Luana, eu tenho 28 anos, sou brasileira com muito orgulho. Ai, tem tanto orgulho porque saiu do Brasil. Saí, gente, porque todo mundo que tá no Brasil sabe que as coisas lá não estão fáceis. Eu tinha um bom trabalho, não recebia mal, meu esposo também tinha um emprego bom. Nós não temos filhos ainda, né? Mas nós tínhamos uma sogra, que hoje ela já faleceu, e na época ela precisava de ajuda financeira e infelizmente o que nós ganhávamos não era suficiente para a gente e para ela. Então nós resolvemos vir para Portugal para conseguir dar uma vida melhor para minha sogra, tá? E essa é minha mamãe. Aparece aí, mãe. Olá. Gente, tem gente falando que você briga muito com a sua mãe. Gente, vocês não conhecem a minha mãe. Nunca. Se eu brigar com ela, ela dá 3 tapas na minha cara. A minha mãe é que tem as carinhas dela de amorosa, ela é mesmo. Minha mãe é minha vida, minha rainha. Ela é muito amorosa, muito da paz, gente. Mas filho não manda em mim. Mas filho não manda nela não, tá? Lá em casa, filho nunca gritou com o pai, não. Quando vocês veem eu brigando com ela de alimentação, essas coisas, gente, é brincadeira. Claro que eu me preocupo muito com a saúde dela, ela sabe disso, mas no final das contas ela faz o que ela quer. Exatamente. Eu só falo. Mãe, você vai comer doce? Quem conhece a gente sabe, né, que eu chamo a atenção dela nesses aspectos. Mas no final das contas ela come o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, tá bom? Conta um pouquinho da sua história, mãe. Conta um pouquinho da sua origem, para as pessoas conhecerem. Teve uma senhora que brincou aqui, porque minha mãe brincou, gente, em um vídeo falando de uma planta. Teve uma senhora que achou que a gente ia roubar a planta. Ai, gente, eu achei muito engraçado, gente. Não fui criada para mexer em nada. Graças a Deus. Somos 9 irmãos. Os meus pais eram muito pobres, hoje os 2 já falecidos, mas nenhum dos meus irmãos mexe nada de ninguém, graças a Deus. Graças a Deus. Já passamos por muita coisa, por muita luta, mas eu nunca precisei mexer em nada de ninguém, muito menos muda de planta. Graças a Deus, posso sim ir lá na floricultura, comprar. As plantas que eu tenho na minha casa no Brasil, de vizinho, passado de irmã e comprado, graças a Deus, mas mexer no correio dos outros não. A gente brinca e tudo, vão roubar mudinha, pegar aqui, mas nada disso não, senhor. Deus me livre. Gente, nem aqui nem no Brasil. Essa crítica não é para todos os portugueses, tá? Todos os portugueses, graças a Deus, gente. Desde quando eu pisei o meu pé em Portugal, eu cheguei no dia 10 de março em Portugal. No dia 11 de março eu já estava trabalhando dentro de um restaurante. Trabalho com eles até hoje.
E graças a Deus, todos os portugueses que eu conheci até hoje foram pessoas maravilhosas comigo. Tenho um bom relacionamento com todos eles, adoro eles. Mas o português, ele tem uma fama de ser muito estúpido, né? Mas assim como nós temos famas também ruins, e nem todo brasileiro é assim. Então, quando essa senhora comentou, ela fez um comentário muito peculiar, de falar assim, vocês não estão no Brasil. Eu acho, gente, independente de onde a gente esteja, o nosso caráter ele tem que permanecer o mesmo. Foi o que eu aprendi com os meus pais. Então, independente da gente estar no Brasil ou aqui, eu não sei o que ela quis insinuar com isso, né? Nós sempre fomos pessoas de bem lá e aqui é igual. Nós trabalhávamos lá e aqui aqui não é igual, porque aqui a gente trabalha muito mais, né? A gente veio aqui para trabalhar mesmo, graças a Deus. Não sei se ela quis insinuar que no Brasil existem pessoas que roubam. Acredito que não seja só no Brasil. Acredito não, gente, tenho uma certeza, né? Vocês podem entrar na internet ou abrir a televisão de vocês e ligar de manhã, que aqui em Portugal também tem crime, aqui em Portugal também tem roubo. E esses roubos e esses crimes não são só dos brasileiros não, tá bom? Tem muito português aí também que quer levar a vida fácil. E graças a Deus não conheço nenhum, né? E todos os portugueses que eu conheço são pessoas maravilhosas, muito honestas, trabalhadeiras, assim como a gente, né? Porque lá em casa também não tem ninguém que é ladrão. A minha mãe, ela é filha de 9 filhos, né? Minha avó criou 9 filhos sozinha, passaram muita fome, passaram muita necessidade, mas todos os 9, nenhum deles entrou pro tráfico, nenhum deles é ladrão. Graças a Deus. Todos os meus tios e minhas tias são pessoas do bem, trabalhadeiras, honestas. E não tiveram oportunidade de estudo não, tá? Porque aqui em Portugal, quando você liga o jornal que você vai ver crime, essas coisas, são pessoas que tiveram oportunidades na vida e escolheram um caminho errado. Eu cresci numa família de pessoas que não tiveram oportunidade nenhuma, mas que são pessoas do bem, né? A minha mãe mesmo estudou até a primeira série. Minha mãe, ela é analfabeta, gente. Na escritura, na documentação, minha mãe é uma pessoa analfabeta, tá? Mas graças a Deus, graças ao esforço dela, ela sabe escrever o básico, né, mãe? E sabe ler, tá? Mas a minha mãe só fez a primeira série. E passei para a segunda e não estudei. Não estudou, né? Já fui trabalhar. Trabalha desde os 9 anos de idade, graças a Deus. Desde 9 anos, desde muito novinha, já trabalhava na casa dos outros, fazendo faxina. E tudo que nós conquistamos, né, no decorrer da nossa vida, na nossa trajetória, foi com muito esforço, muito trabalho dela e do meu pai, tá, gente? Meu pai, ele veio de uma família que tinha uma situação financeira um pouco melhor, assim como eu, gente. Graças a Deus eu nunca passei fome, nunca passei necessidade, porque os meus pais sempre trabalharam, né? Minha mãe sempre trabalhou em casa de família, meu pai, ele era policial militar. Tem 8 anos que eu perdi meu pai faleceu. Foi um falecimento muito trágico, né? Meu pai estava indo trabalhar no dia 1º de janeiro e estava correndo um assalto. Por isso, gente, uma coisa, a gente não vai ser ladrão, tá? Porque o meu pai, infelizmente, morreu tentando impedir um assalto, tá? Então, lá em casa, ninguém é ladrão e isso é uma coisa que a gente abomina isso. Porque o meu pai, ele poderia muito bem ter dado as costas, ter ido embora, ele poderia muito bem estar vivo aqui hoje, mas ele não teve coragem. Por ele ser uma pessoa do bem e honesta, ele voltou para ajudar o senhor, dono de uma padaria que estava sendo assaltado. Ele voltou, mesmo sendo 2 assaltantes, 3. A princípio ele achou que eram 2, né? Ele voltou para ajudar o senhor, né? E infelizmente, quando ele voltou, havia um terceiro assaltante que estava do lado de fora. E esse terceiro assaltante deu um tiro nas costas do meu pai. Meu pai, ele faleceu tentando impedir um assalto. Então, não se preocupe que aqui não tem ladrão. A gente jamais vai pegar algo que não é nosso, mesmo que seja uma planta.
porque eu perdi o meu pai. Meu pai foi tirado com a permissão de Deus, porque homem nenhum tem poder para tirar a vida de ninguém sem que Deus permita. Então foi o Senhor quem permitiu. Nós tivemos uma experiência muito linda, gente, com a morte do meu pai. Para quem acredita em Deus, o meu pai, ele foi avisado, ele mesmo teve uma experiência com o Senhor, ele mesmo sonhou, né, mãe? 3 dias antes. Conta o sonho. Não. Gente, desculpa, minha mãe tá muito emocionada, mas eu vou contar esse sonho porque pode servir de experiência para alguém. O meu pai sonhou exatamente que ele entrava em confronto com 3 bandidos. Só que no sonho dele ele matava, né, esses 3 bandidos. E isso não aconteceu. Infelizmente, meu pai foi morto por 3 bandidos. Mas o Senhor, ele avisou meu pai, e meu pai teve uma experiência também no penúltimo dia de vida dele na igreja. Nós somos evangélicos, né? Meu pai, ele não era da igreja, mas ele sempre acreditou muito em Deus. Ele era uma pessoa temente a Deus. E na vigília do Ano Novo, na passagem de Ano Novo, que meu pai morreu no dia 1º. E todos os anos, no dia 31, tem uma vigília na nossa igreja. E na vigília o Senhor deu uma experiência para o meu pai na igreja, né? Com o pastor. O pastor via o meu pai o culto inteiro conversando com o homem. E não tinha ninguém, gente. Meu pai estava na ponta do banco, ele era a última pessoa. Não tinha ninguém perto do meu pai. Quem estava do outro lado do meu pai era minha mãe. E o pastor falou que eu via o homem perguntando pro meu pai assim, é hoje? E o meu pai respondia, é hoje. E o homem perguntava de novo, é hoje então? E meu pai respondia, sim, é hoje. Eu tive uma experiência com meu pai, né? Quando eu cheguei lá naquele local onde meu pai estava morto, gente, meu pai, ele era um homem muito corajoso. Eu brincava muito com ele, eu falava assim, pai, você acha que seu peito é de aço? Porque meu pai, gente, ele não demonstrava ter medo de nada. Ele era assim, o meu herói. Ele poderia até ter medo. Se você falar assim, Luana, você acha que seu pai não tinha medo de nada? Mas eu vou falar que não. Meu pai não tinha medo de nada, porque meu pai não demonstrava sentir medo de nada. Como ser humano que ele era, com certeza ele temia alguma coisa, mas meu pai sempre foi muito forte. Então ele não demonstrava sentir medo de nada. E eu falava com ele, pai, seu peito não é de aço, tá? E ele sempre falava, minha filha, eu não vou fugir, eu não vou atrás de problema, mas se o problema vir atrás de mim, eu não vou fugir dele. E quando eu cheguei naquele local onde meu pai estava morto, o local onde aconteceu o assalto e onde meu pai caiu, gente, tinha uma distância. E eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, a gente pensa coisas aleatórias, né? A primeira coisa que eu pensei foi, eu não falei, eu pensei. Meu pai correu? Porque quem conhecia o meu pai sabia que meu pai não era de correr, de nada nem de ninguém. E eu pensei isso. E o pastor da nossa igreja botou a mão no meu ombro e falou bem assim, o seu pai não correu. Eu olhei bem pra ele porque eu sabia, gente, que eu não tinha falado nada, eu havia pensado. E aí ele me virou de frente pra ele e falou bem assim, olha, eu quero te falar que o seu pai, ele não correu de nada, ele foi de encontro, porque ele viu uma luz muito forte. E ele viu o Senhor assentado ao trono. Então, gente, foi uma experiência que eu tive com a morte do meu pai, Luana. Ele teve experiência, assim como várias outras pessoas também, que naquela noite tiveram sonhos com o meu pai. E de manhã, sem saber ainda o que tinha acontecido, foram passar esses sonhos pra gente. A pessoa ainda nem sabia que meu pai tinha morrido. Deus faz as coisas assim, tudo perfeito, né? Então nós tivemos muitas experiências com relação à morte do meu pai, né? Foi uma perda muito grande, porque ele era a minha vida, meu herói. Mas ele foi levado por permissão do Senhor. E eu acho que com a morte do meu pai, muitas pessoas foram alcançadas para Deus. Mas é isso, gente. O vídeo é um desabafo. Não é uma crítica aos portugueses. Os portugueses que eu conheço, eu amo de paixão. Fui muito bem recebida aqui em Portugal. Mas eu queria contar um pouquinho da nossa história
para que algumas pessoas, quando vierem criticar, primeiro procurarem saber, né? Primeiro procurarem conhecer quem a gente é, qual é a nossa origem, por que a gente está aqui em Portugal. Graças a Deus nós temos a nossa casinha no Brasil, é própria, é simples, mas é nossa, e nada lá dentro foi dado. Tudo foi adquirido com suor, de muito esforço, muito trabalho da minha mãe e do meu papai, tá? E é isso, é um desabafo mesmo. Quem tá pensando em vir para Portugal, acho que cortou, gente. Quem tá pensando em vir para Portugal, vou gravar um vídeo sobre custo de vida aqui em Portugal. Eu tinha até falado com a minha mãe, mas eu resolvi fazer esse vídeo antes para poder contar um pouquinho da nossa história para vocês. Muito obrigada às pessoas que estão chegando. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Fiquem à vontade para fazer elogios e críticas também, tá bom? A gente vai receber, desde que você também tenha paciência para assistir um vídeo, conhecer primeiro a nossa história, o nosso caráter e a nossa índole. E depois, se você se sentir à vontade, você pode ir lá e deixar o seu hater. Um beijo, fiquem com Deus.